Nós estamos aqui reunidos em Araçoiaba da Serra, em São Paulo, no Aras Rio do Céu, onde está sendo organizado o primeiro encontro nacional Beatless, dos amigos do cavalo sem embocadura. Beatless, esse encontro que está ocorrendo aqui com diversas pessoas vindo de diversas partes do Brasil, ele trata principalmente do uso adequado da cabeçada do cavalo e, sempre que possível, o não uso do freio ou do bridão. E por que isso? Trata-se de uma questão de conforto do animal, porque, como você sabe, nem sempre o uso do bridão ou nem sempre o uso do freio traz um conforto adequado para os animais. Em especial, é a causa muitas vezes de acidentes e traumas que permanecem durante anos ou às vezes a vida inteira dos animais. Então nós vamos ouvir uma das pessoas especialistas nesse assunto, que é o Evandro. O Evandro vai explicar para nós aqui a questão de uma cabeçada. Nós temos aqui o Bárbaro, que é um cavalo de 20 anos, puro sangue árabe, já participou de enduro, já participou de cross country, portanto não é um cavalo quietinho, é um cavalo quente, acostumado a esportes e onde precisa muitas vezes direção. Pensa o Beatless como a porta de entrada para o bem-estar animal. Um dos grandes pontos e um ganho que a gente tem muito grande quando nós partimos para a equitação sem embocadura é a conexão. E ter respostas do cavalo não através da dor que o freio causa, enfim. O cavalo corresponde muito bem a isso e ele passa a confiar na gente de outra maneira. É bem bacana, não é uma equitação totalmente impositiva, e sim de parceria. Eu acho que o grande ponto da equitação sem embocadura, além de promover o bem-estar animal, não causar dor, enfim, é desenvolver essa parceria, essa sincronicidade entre cavalo e cavaleiro. E aqui a gente tem um modelo, existem diversos modelos no mundo, é um modelo americano desenvolvido por um cara que estudou muito, onde ela tem alguns pontos de apoio, né? Desde chanfro, nuca, enfim, dispensa totalmente o uso do ferro na boca para ter controle. Então vocês podem perceber que é algo muito leve e tranquilo, onde a gente desenvolve uma equitação harmônica, equilibrada e, acima de tudo, respeitando o cavalo e não causando dor. Então, o primeiro Beatless Day Brasil, a ideia quando surgiu o evento era realmente encontrarmos pessoas, trazermos pessoas que simpatizam e têm essa preocupação com o bem-estar do cavalo. Aqui, como o Romeu falou, pessoas do Brasil todo hoje trocando experiência, produzindo conhecimento, nesse movimento que ainda é muito embrionário no Brasil. Isso já é muito forte e ocorre na Europa, nos Estados Unidos e diversos lugares aí. A questão do uso do bridão ou do freio causa que tipo de trauma na boca do cavalo? Existem diversos pontos de traumas, então cientificamente já foi comprovado através de inúmeros estudos, a gente poderia ficar aqui dias falando sobre isso, mas aqui de uma maneira bem resumida, não deixa de ser um objeto que causa dor. E o cavalo aprende a responder pela dor e não pela parceria. Então o nosso objetivo é trocar esse mindset e criar um momento de parceria e a equitação ser realmente algo mais sincronizado entre homem e cavalo, eliminando ao máximo qualquer tipo de dor. Obrigado, Evandro. E agora nós vamos conversar com uma pessoa extremamente importante desse universo do Beatless, desse universo do cavalo sem embocadura. O Lando Santos, ele é o responsável pela divulgação e pela expansão desse movimento no Brasil. O Lando, ele é uma pessoa que você diria o seguinte: o que está fazendo uma pessoa de informática e tecnologia em cima de um cavalo? E é exatamente o que ele faz. Ele vem, ele tem o cavalo dele, ele monta, e além de tudo, por ter conhecimento da mídia social e de outros meios de comunicação de tecnologia, está ajudando na divulgação desse conceito no Brasil, que já está ganhando grandes adeptos no exterior. O Beatless já nasceu há algum tempo, né, no exterior. Esse movimento ele começou a ser mais divulgado com os estudos do Dr. Robert Cook. O Dr. Robert Cook, ele fez um estudo sobre os efeitos das embocaduras no cavalo.
Então, durante esse estudo foram detectados mais de 20 problemas físicos causados pela embocadura e mais de 100 problemas de comportamento no cavalo. Então, com isso, primeiramente, após esses estudos, o Dr. Cook desenvolveu uma cabeçada, que é basicamente esse modelo que o Romeu acabou de mostrar aqui no cavalo bárbaro. Com isso, hoje, no mundo, já existem vários outros modelos de cabeçada sem embocadura, diversos aí pelo mundo. Esse movimento do Beachless, ele se expande para o bem-estar do animal. As pessoas que se engajam nesse movimento, elas querem não só a questão da retirada da embocadura, mas elas se preocupam com as questões de casco, as questões alimentares. Quando a gente vê um cavalo sem embocadura, e historicamente a gente vê, não, esse cavalo ele precisa de um freião de perna porque eu puxo ou seguro ele. Segundo, não, eu preciso pôr um freio ou eu preciso pôr um bridão, que são maneiras diferentes de você colocar, ou até um hackmore, que é uma outra forma de cabeçada, que ele aperta e ele puxa em pontos distintos da cabeça do cavalo até no nariz e traz traumas muito sérios. Como é que a gente pode achar que antes usava isso para segurar um animal, ou seja, para ter o controle, e agora a gente está falando aqui nesse ponto que nada disso é necessário? Sim, boa pergunta. Essa questão é o seguinte, o Beachless, como eu falei, ele trata da questão do bem-estar animal. Isso também significa treinamento, né? Significa conhecer a natureza do cavalo. Já foi comprovado, como eu falei, mais de 100 problemas comportamentais causados pelo uso da embocadura. Então, normalmente, alguns cavalos que as pessoas pensam que precisam de embocadura, porque eles são nervosos ou coisa desse tipo, esse nervosismo já foi causado pelo próprio uso da embocadura. Então, a partir do momento que você retira a embocadura, você retira um problema para o cavalo. Problema a menos para o cavalo se preocupar, portanto se tornar um cavalo calmo e ser possível também ser ensinado e treinado e proporcionar essa equitação segura. Ok, agora nós também vamos conversar com uma pessoa muito importante nessa nossa reunião, que é a Juliana Dornelles. A Juliana veio lá do Rio Grande do Sul e vai conversar conosco sobre uma questão que parece ser algo assim que ninguém se importaria, que é sobre straightness, sobre deixar o cavalo retinho, o cavalo alinhado, o cavalo como? Explica direitinho o que é essa straightness. Straightness vem da palavra straightness training, que é uma técnica criada pela holandesa Marijke de Jong, que fez um grande estudo sobre as assimetrias naturais do cavalo, que são as diferenças de um lado e do outro, da mão direita da mão esquerda, do pé direito do pé esquerdo, do dorso do lado direito do dorso do lado esquerdo. E straightness tem a ver com você equilibrar o seu cavalo fisicamente, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, para que ele possa dar o melhor de si. Não é só fisicamente? Não é só fisicamente. O straightness training é uma técnica de desenvolvimento global do cavalo e também do cavaleiro. Vai aprendendo a lidar com o cavalo, a escutar o tempo das ajudas, que tempo que eu tenho para colocar uma ajuda de perna que o cavalo vai entender exatamente o que eu quero com ele. Então ele vai conquistando a colaboração do cavalo pelo domínio de uma técnica física, na verdade, né? Que tem a ver com o modo como você utiliza suas mãos, utiliza seu pensamento, né? A visualização dos exercícios que você quer. Isso são exercícios que são praticados por aquele que tem um cavalo
ou que está ainda em preparação para um cavalo. É isso, ele faz num redondel, ele faz numa pista, alguma coisa assim. A pessoa precisa, para fazer essa técnica, precisa de uma pessoa e de um cavalo, tá? Só isso. Não importa se ela está na escolinha, se ela tem um cavalo próprio, se ela pega um cavalo emprestado, né? Mas é uma técnica que ela precisa começar com um cavalo. E ela pode fazer uma iniciação de um potro com essa técnica, desde que o potro já esteja aceitando mais ou menos, né, o cabresto, a presença de uma pessoa, saiba um pouco respeitar os limites. Aí ela já pode começar com a técnica a partir dos 3 anos de idade do cavalo. Que a gente define. Esta questão do Beatles também é o seguinte, é o conforto animal. E o conforto animal não quer dizer apenas a boca do animal, a boca do cavalo. Ele implica também nos pés, como tem gente aqui que está cuidando do cavalo sem ferradura. E uma outra coisa que muita gente não presta atenção, a forma adequada de se usar a sela do cavalo. Conforto do cavaleiro para prevenir injúrias e também, em especial, o conforto do cavalo com a sela certa. Na verdade, o saddle fitting é extremamente antigo, já vem da Grécia Antiga. Cada cavaleiro arreava seu próprio cavalo de acordo com o cavalo que ele tinha no dia, ou com a montaria daquele momento de guerra ou de... E isso deixou com o tempo da industrialização de acontecer. E hoje em dia a gente está voltando a ter o handmade, aquilo feito sob medida para o cavalo e para o cavaleiro. E é como um terno sob medida. Você é único no mundo, posso ser da mesma altura que você, mas a minha roupa não vai te servir por centímetros. Assim é com os cavalos. Então, independente da modalidade, né, o cavalo de corrida, ou o cavalo de trabalho de gado, o cavalo de enduro ou de pismo, cada sela é específica. Quero convidar todo mundo que está nos assistindo de pensar apenas isso, refletir. É possível dar uma boa qualidade de vida para os cavalos. O conceito Beatles que está expandindo no mundo, e não é apenas para andar a cavalo. Tem gente fazendo cross-country já, tem gente fazendo dressagem, tem gente fazendo tem gente fazendo um cavalo quarto de milha, prova de laço. É bom lembrar que o assento do cavaleiro, as pernas do cavaleiro é que ajudam, é que são as ajudas. É isso que toca o cavalo e não a mão puxando a boca, que é frágil, isso aqui é frágil, cavalo. Até, gente. Acredite nessa ideia.